Se você pudesse falar em público sem medo, qual seria a sua mensagem? Eu estou aqui há mais de 1 hora me preparando e pensando como gravar esse vídeo e muitas vozes interiores me dizendo: não precisa, para que você vai se expor? Para que você vai gravar esse vídeo? Não faz sentido algum, você está se expondo ao ridículo. Então, muitas vozes tentando fazer com que eu desista. Meu nome é Simone, eu tenho 48 anos e eu não tenho formação acadêmica, eu não tenho experiência como palestrante, eu não sou uma grande oradora, mas eu sou uma autoridade no medo de falar em público. Por isso, eu estou aqui hoje para me encorajar e encorajar você para que juntos a gente possa evoluir, crescer, se desenvolver e dominar aquilo que tem nos dominado até aqui. Então, a primeira coisa que eu já quero te falar, a primeira técnica que eu tenho desenvolvido comigo mesma, é a de aprender a conversar com essa voz interior que tenta de todas as maneiras fazer eu me calar. Então, eu não tento, como que eu vou dizer? Eu não tento mandar ela calar a boca ou me impor e dizer que não, eu não tenho medo, você é capaz, você consegue. Não, isso não é dessa forma que eu trabalho comigo, não é dessa forma que eu tenho conseguido vencer aos poucos o meu medo. Eu tenho feito da seguinte forma. A primeira coisa, a primeira técnica que eu já quero compartilhar com você. Eu tenho feito da seguinte forma. Eu converso com essa minha voz. Eu pondero com ela. Então ela diz pra mim: para que você vai fazer isso? Para que você vai se expor ao ridículo? Você não tem experiência. Quem é você para fazer isso? Qual que é a necessidade que você tem de fazer isso? Qual é o sentido? Você não tem seguidores. Hoje mesmo a minha conta no Instagram, acho que tá com 29 inscritos. E eu tenho uma no YouTube, né? E eu tenho uma conta no Instagram que está com 25 inscritos. Ou seja, eu não tenho palco nenhum, eu não tenho plateia nenhuma, eu não tenho seguidores, mas eu tenho a mim mesma. E isso pra mim é o mais importante. E é isso que eu quero que você entenda e aprenda junto comigo, porque você tem o mais importante, que é a si mesma. Então, num primeiro momento, para nós que temos assim pavor, trauma, medo, pra gente que soa frio, pra gente que fica com dor de barriga, pra gente que fica assim, sabe, com medo da morte, quando precisa se expor, essa é a palavra, né? Aquela sensação de fuga, de medo e como se você fosse morrer. Não é assim que o nosso cérebro trabalha quando a gente está com medo de falar em público? Então, é dessa forma que eu trabalho comigo, conversando e ponderando com essa minha voz interior, que diz pra mim que eu não sou capaz, que diz pra mim que eu vou me frustrar mais uma vez. E eu converso com ela da seguinte forma: o que vai acontecer se eu me expor? O que vai acontecer? Eu vou morrer? Não, eu não vou morrer. Alguém pode vir me criticar e falar do meu cabelo, falar da minha aparência, falar ao meu respeito? Sim, isso pode acontecer. Mas isso tem a ver comigo? Com o que eu carrego dentro de mim? Não, não tem a ver comigo, tem a ver com a pessoa. Se ela tem coragem de vir e me criticar e falar alguma coisa que faça com que eu não me sinta bem, isso não tem a ver comigo. Isso não tem a ver com a minha verdade. Isso tem a ver com ela. É algo que ela precisa trabalhar nela. Outra coisa, mas pode ser que ninguém curta, pode ser que ninguém veja. Pode ser tanta coisa. Não me importa. Agora, num primeiro momento, a única pessoa que eu quero agradar é a mim mesma. Diferente de tudo que a gente ouve por aí, por isso que eu disse pra você no Shorts que é uma técnica inovadora e algo que você nunca ouviu falar antes, é exatamente isso. Porque a gente ouve falar por aí que o foco não é em você, o foco é no público. Mas pensa comigo,
Você está com medo da morte na hora de falar em público, na hora de subir num palco, na hora de gravar um vídeo. Você está suando frio, você está com dor de barriga, você está se sentindo incapaz. Como assim o foco não é comigo? Lembra da história do avião, que a gente tem que colocar a máscara primeiro em nós? É exatamente isso. Você está se colocando numa situação de risco. Como assim não é comigo? Como assim o foco é no público? Não, eu preciso me salvar primeiro. Então, a maneira que eu tenho usado de me salvar primeiro é essa. É colocar o pezinho na água, sentir a temperatura, sentir a profundidade e ver até onde eu sou capaz de ir. Aos poucos, respeitando o meu medo, conversando com ele, aceitando ele. O medo faz parte do ser humano, então eu não tenho que lutar contra o meu medo e mandar ele calar a boca. Não, eu tenho feito dessa forma. Eu tenho conversado e dito para mim o que pode acontecer se eu postar. O que eu vou falar é algo que vai ofender alguém? Não, não vai ofender ninguém. Então, qual é a minha mensagem? A minha mensagem é essa, uma mensagem do bem, é uma mensagem de inspiração, de motivação, é uma mensagem para inspirar outras pessoas. Então, não estou fazendo mal a ninguém, ao contrário, eu quero fazer o bem para mim e para você. Então, isso é o primeiro passo, é a primeira técnica que eu tenho usado para perder o medo de falar em público. E você se apaixona pela pessoa que você está se tornando. Você se apaixona pela sua coragem. Você começa a amar a sua coragem. É algo incrível, gente. Eu comecei aqui há uns 30 dias atrás, um pouquinho antes do Natal. Se você quiser olhar uns vídeos meus atrás, tenho pouquíssimas visualizações, mas isso não me importa. O que me importa é que eu estou aprendendo a nadar. Eu estou aprendendo a andar, a caminhar. Eu estou aprendendo a me levantar quando eu caio. Eu estou aprendendo, muitos erros eu cometi, erros de edição, enfim, mas eu estou aprendendo a lidar com tudo isso. E o que está acontecendo com o meu cérebro? Eu estou ficando cada vez mais empolgada, mais entusiasmada. Eu estou ficando cada vez mais me sentindo capaz de fazer. E isso é muito empolgante, isso é muito impressionante, isso é muito poderoso. Então, foque em você no primeiro momento. Foque na sua segurança. Escolha também um ambiente seguro, né? Onde você vai postar o seu vídeo. Talvez, no primeiro momento, você não se sinta confiante de postar no seu Instagram, onde você tem os seus amigos, seus conhecidos, seus parentes. Abre uma conta lá, onde você não vai ter essas pessoas que você conhece, bloqueia elas e começa a postar nos stories. Ah, mas eu não sei o que eu vou falar. Eu não sei se você vende alguma coisa, qual é o seu propósito, né? Para perder o medo de gravar e de falar em público. Mas grava uma frase inspiradora que você leu. Não precisa falar mais nada, apenas vá lá e fale a frase, decore a frase ou grave você lendo a frase. Não tem problema, porque o nosso medo é tão grande, que eu sei que é pavoroso a gente imaginar a gente ali falando com tudo gravado na cabeça, porque eu mesma, eu me perco muito nas palavras, assim, me dá aquele branco total e eu não sei o que falar. Quando eu tô sozinha, pensando nos meus pensamentos, eu falo muita coisa legal comigo mesma, muita coisa assim que eu acho que seria interessante, mas na hora de gravar, tudo some da minha cabeça e eu simplesmente não lembro de mais nada. Então comece com frases curtas, comece com frases inspiradoras. Ah, não consigo falar. Leia, porque você está se colocando naquela situação de risco. E aí você vai ensinando o seu cérebro que não tem perigo. Você vai relaxando. Gente, é algo que eu nunca experimentei na minha vida, de verdade. Eu deixei de concluir faculdade porque eu morria de medo de falar em público. Sabe aqueles seminários que a gente tinha que ir lá e falar? Simplesmente eu tinha pavor. E hoje eu tô aqui falando pra você, te incentivando, porque eu entendo o seu medo. Então, eu não sou
uma especialista, uma oradora, uma expert, mas eu sou uma especialista em ter medo de falar em público. E eu tô, assim, me sentindo muito vitoriosa. Eu gostaria que você que tem medo, assim como eu tinha, não vou falar mais tenho, mas tinha, eu gostaria que você experimentasse essa sensação e viesse aqui me contar. E viesse aqui me contar o que você tá sentindo. É um passo de cada vez. E eu não tenho aqui uma fórmula secreta para você perder o medo de falar em público. Mas o que eu tenho aqui é a minha mão. Eu quero te dar a minha mão e eu quero que você segure na minha mão e juntos a gente vai caminhar e a gente vai evoluir. Porque é isso que eu quero. Eu quero evoluir, eu quero crescer e eu quero transformar a mim mesma. Em primeiro lugar, a pessoa que eu quero impressionar é a mim mesma. Porque é a partir disso que as coisas vão mudar e de que você vai impressionar e você vai aprender técnicas depois mais evoluídas para você avançar. É isso que eu quero que aconteça comigo. É para isso que eu tô nessa direção que eu estou caminhando, que eu quero caminhar. E eu tô te convidando para caminhar junto comigo. Então, vamos lá. A técnica do acolhimento. Acolha a sua voz, aquela voz que diz que você não é capaz. Converse com ela. Vamos arrazoar, como diz na Bíblia, né? Deus tem uma parte da Bíblia que fala, vamos arrazoar. Então, eu acho que é isso. Vamos conversar. Quais são os prós? O que pode acontecer de ruim comigo? O que pode acontecer de bom? O máximo que pode acontecer é ninguém ver, ninguém curtir, ninguém gostar. Enfim, vida que segue. Mas e se algo tocar em alguém? E se alguém gostar do meu vídeo? Então, eu acho que vale a pena a gente tentar. Vale a pena sim a gente tentar. E o mais importante é essa reprogramação mental. É a gente estar ensinando para o nosso cérebro que a gente é capaz, que a gente consegue. E isso não tem preço. Então, o medo não é uma fraqueza. A gente precisa entender que o medo faz parte do ser humano. Todo ser humano sente medo. E a gente precisa entender que a gente pode aceitar esse medo. Eu tenho medo de falar em público. Eu tenho medo de passar vergonha. Eu tenho medo de ser ridicularizada. Mas eu não estou fazendo nada de errado. O que eu estou entregando é algo bom. Então não tem por que eu ter medo. Não tem por que eu ter medo. Então é isso que eu queria entregar para vocês hoje. Eu espero que tenha sido valioso para vocês, como tem sido valioso para mim. E vocês sabem, eu estou começando agora e, por favor, comente, compartilhe, me siga. E se você também quer perder o medo de falar em público, me acompanhe, porque eu acho que é muito importante a gente se ajudar nesse processo, porque quando a gente vê as pessoas que já têm autoridade nessa área, parece que é muito distante da gente. Mas quando você começa a seguir alguém e acompanhar alguém que está começando e ver essa pessoa evoluindo, você fala, nossa, isso é possível acontecer comigo também. Então a gente pode se inspirar e todos dando as mãos e vamos fazer uma grande corrente do bem e vamos crescer juntos e vamos impressionar a nós mesmos antes de tudo. E depois a impressionar outras pessoas e inspirar outras pessoas. Mas é muito legal, é muito incrível a gente ver o quanto a gente é capaz de fazer coisas que simplesmente a gente acha que é impossível. Mas aos poucos e dando o primeiro passo, você vai vendo que caminhar com o medo e não contra o medo muda tudo e nos torna muito mais capaz. Então, essa mensagem que eu quero deixar aqui para você. Você não precisa impressionar ninguém além de si mesmo. Num primeiro momento, é você que você tem que impressionar. É você acordar com aquele entusiasmo, com aquela empolgação e falar, uau, eu consigo, é possível. Acolher, se acolher. Acolher a sua voz, se acolher
E faz isso que eu estou te falando. Se você tem muito medo, igual eu tinha, não tenho mais, porque eu estou perdendo este medo, eu estou trabalhando com isso. Então faça isso, comece se acolhendo e transmitindo a sua mensagem, ainda que seja curta, ainda que seja em vídeos curtos, mas transmita a sua mensagem, porque eu tenho certeza que a sua mensagem é uma mensagem do bem. Eu tenho certeza que a sua mensagem é uma mensagem de amor. Eu tenho certeza que a sua mensagem vai ajudar outras pessoas e vai transformar muita coisa à sua volta. Então, acredite em Deus, que Deus pode te ajudar nesse processo. Acredite que você, segurando na mão de Deus e segurando na mão de quem está começando, e depois a gente segura na mão de quem tem muito a nos ensinar, com certeza a gente vai fazer grandes coisas em 2026. É essa a minha mensagem. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana e, por favor, curta, siga e tenham paciência, porque eu estou aprendendo e tudo vai melhorar a cada dia. Um grande beijo.